Boa noite, graça e paz, pode sentar. Hoje não vou pedir para você abrir a Bíblia, porque eu vou fazer um sermão temático, então eu vou discorrendo em vários textos, e eu não vou trabalhar de forma expositiva somente um texto. Então a gente vai trabalhar algumas coisas, mas eu estava pensando aqui o seguinte: quem chegou aqui, né? Quem é visitante pensou assim: rapaz, mas eu cheguei aqui na Igreja Preta, eu achei que eles cantavam só worship. Aí de repente a pessoa chegou aquilo que parecia impossível. Nós canta até os hinos da harpa, né não, Mateus? Tem aquele de sangue lá que eu gosto, Mateus. Como é aquele que eu gosto? Pelo sangue, não. É, que lá no inário, no negócio da harpa, tem o hino de sangue. Nós fizemos campanha. Fizemos tempos longínquos. O que é? Depois no final a gente faz então, né? Dá para ver com a ceia aí. Irmãos, eu sou da seguinte vertente. Eu sou da vertente de Deus. Sabe? Se for bênção, se for de Deus, se não tem meninice, se não tem maluquice, é para a glória de Deus, a gente está dentro, né? A gente não pode entrar em infantilidade espiritual, em coisas que não. Então, se for o hino da harpa da Assembleia, o inário da Batista, o worship, desde que seja algo que venha edificar a nossa vida, né? A gente tem que entender sobre isso. O homem cria algumas doutrinas, mas a gente tem que olhar para aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. E você já leu? Quem aqui já leu o livro? A gente sugeriu algumas vezes aqui já no momento que a gente fala de livros. Quem já leu o livro aqui, Queimando no Secreto? Já tem bastante gente que lê esse livro, tem uns 10 aí. Então, esse livro é o que vai nortear, na verdade, um pouquinho, né, parte dele, nessa mensagem. Esse livro, Queimando no Secreto, se você ainda não leu, fica a minha sugestão de leitura para você, tá bom? E o tema da mensagem de hoje é sendo queimado pelo fogo do Espírito. Sendo queimado pelo fogo do Espírito. Mateus 6:6 diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Pai, que a tua palavra hoje ela alcance um lugar profundo em nossos corações, que ela crie raízes e que ela frutifique em nome de Jesus. Amém? Amados, uma das coisas como cristão, como crente, que eu e você precisamos entender, se você está nos visitando, talvez você vem de outro lugar, você vai em outra religião, não tem problema, serve para você também. Não existe nada que vá acontecer na nossa vida pela ação de Deus, se eu não me posicionar para ter intimidade com Deus. Não vai haver nenhum movimento do céu sobre a minha vida se eu não tiver intimidade com o meu Salvador. Olha o que Jesus ensina. Você quando for orar, olha, isso é interessante, é uma instrução sobre oração. Vá para o quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. A gente gosta muito do barulho do movimento público. A gente criou essa mania, a gente gosta de pular, de gritar, de fazer um movimento com o povo na hora do culto. Mas a Bíblia me ensina e Jesus me ensina que, na verdade, nós precisamos de um secreto. Porque aqui, irmãos, quanto tempo que a gente fica aqui? É ínfimo o tempo que nós ficamos aqui reunidos. E aí aqui a gente quer que aconteça tudo. A gente quer falar em línguas, a gente quer a profecia, a gente quer a palavra, a gente quer cura. A gente quer em 2 horas que aconteça um negócio que vale para a vida todinha. Mas aí você não tem 20 minutos de secreto com Deus. Não vai ter como acontecer algo sobrenatural em nós
ou através de nós, se não houver essa intimidade, esse secreto. Porque ele diz que o Pai vê no secreto, e no secreto a recompensa. É engraçado que a recompensa vem do secreto. A minha recompensa como pregador, eu sempre falo isso, esse culto eu sei que é o culto que tem mais visitantes, porque o pessoal sempre escuta eu falar isso. Eu tenho prazer maior, não é em pregar, eu tenho prazer maior em preparar o sermão. A minha satisfação maior é quando eu sento na frente do computador e eu coloco um monte de livro em volta da minha mesa. Aí eu vou pegando o livro, eu vou lembrando, não, o livro tal tem alguma coisa, eu começo a levantar um monte de coisa e coloco. Aí pego o dicionário para buscar a palavra no original e deixo tudo. Aquilo ali para mim é prazeroso, é satisfatório. Claro que aquilo lá é feito para vir aqui alimentar você, mas ali que eu me alimento. Porque a Bíblia diz que a espada ela corta de lá e corta de cá. Então ali também que eu levo as minhas lapadas, as minhas foiçadas em cima de mim mesmo, através do Espírito Santo. Então você precisa ouvir a voz. Aí o Espírito vai para lá, vai para cá. Aí você pega um texto, você lembra de outro. Se você não tiver relacionamento com Deus, você não consegue fluir nas coisas que Deus quer fazer com você. Então essa mensagem é para te conduzir hoje a uma vida de oração, uma vida de secreto, uma vida onde você é queimado pelo fogo do Espírito Santo, uma vida de anseio pela presença. Então guarde isso no seu coração. Minha inspiração, experiências passadas com Ele. Todo mundo que tem um tempo de vida cristã, você teve algum tipo de experiência com Deus. Essas experiências são a nossa inspiração. Quando você lembra daquele dia, daquele ano, daquele encontro, daquele culto, daquela conferência que você foi, seja o que for, ou até uma oração no secreto, isso nos marca, e isso é inspiração para a gente continuar. Só que tem uma ressalva a ser feita: você não pode ficar somente nas experiências passadas, você tem que viver coisas novas. Por isso, a minha inspiração é as experiências passadas com eles. A minha satisfação é experiências presentes com Ele. Você tem um passado com o Senhor, você que já caminha com Jesus há mais tempo, mas você precisa ter um presente com Ele. Isso gera o quê? Satisfação, ter experiências com Jesus. Não é só o que foi, é aquilo que eu vivo no presente, no dia a dia, nos detalhes, nas coisas simples. Também há experiências com o Senhor, e eu preciso ter experiências cotidianas. Quero que você entenda que experiência não é só o dia que você viu um anjo, o dia que você falou em língua estranha, porque senão a gente pontua em ações espirituais muito fora. Isso não acontece no cotidiano. Isso não acontece. Não tem dia que não precisa você falar em línguas. A gente fala porque é costume, mas não precisa falar em língua. Tem ambiente que você não precisa falar em línguas. Tem horas que isso não é necessário. Outras coisas são mais úteis e vão ganhar corações e vão mudar ambientes, que não é falando em línguas. Então eu preciso entender isso. Lá no teu quarto, no secreto, é a hora de falar em línguas com força. Sabe por quê? Porque ali o falar em línguas edifica a mim mesmo. É uma edificação pessoal. Se eu estou em público e falo em línguas, tem que ter alguém que interpreta, para fazer algum sentido para quem está ouvindo. E por que eu trago isso, irmãos? Porque nós temos que ser sábios no trato como corpo de Cristo. Tem alguém que vem aqui hoje pela primeira vez na igreja. Aí de repente ele vê alguém falando em língua, gritando aqui, o outro pula de lá, o outro roda de cá, o outro pega um pano e começa a voar no meio da igreja. A pessoa vai dizer: rapaz, que é um monte de louco. Eu não quero isso para mim. Por quê? Porque não é o contexto dela de vida. Ela não vive isso. Você que está há muito tempo, já passou, aí para você é normal. Mas tem gente que não é normal. E o evangelho é para ganhar todas as pessoas. O evangelho é para ganhar todo mundo. Então a gente tem que ter sabedoria como corpo, como igreja, no jeito que eu me comporto. Porque eu estou achando que eu estou muito espiritual e eu posso estar caindo no ridículo.
eu estou achando que eu estou espiritualizando demais, eu posso estar caindo no ridículo. Eu tenho que ter cuidado com isso. Então eu preciso ter o meu passado com Ele, de experiências que me inspiram. Tem as experiências do presente que me são satisfação, me satisfazem. E qual que é a minha fome? A minha fome é experiências futuras com Ele. Você precisa ter fome. Fome pela palavra de Deus. Fome pela verdade. Fome pelas coisas do reino de Deus. Você precisa ser faminto. O problema é que a gente se sacia fácil demais. A gente ora 5 minutos e acha que está satisfeito. 5 minutos não sacia ninguém não. Ler Bíblia lá uma vez ou outra não sacia ninguém não. Nós precisamos mudar nossa mentalidade como cristão. A nossa mentalidade espiritual. A nossa postura como corpo de Cristo. Jesus está nos chamando para isso hoje. Sabe por quê? A Bíblia é o único livro que exige a presença do autor para ser compreendido. Você vai lá na Base Store, você compra um livro, sugiro, vai lá, faz uma comprinha, fazer um merchan aqui. Você vai lá e você compra um livro. Por exemplo, eu acabei de falar o livro Queimando no Secreto. O pastor Fabiano não precisa estar lá do meu lado. E não tem como ele estar com todo mundo que compra o livro dele. Mas para você ler a Bíblia, você vai lá e compra uma Bíblia. Você não tem como ler a Bíblia sem o autor estar do seu lado. E o interessante e o melhor para mim e para você é que esse autor pode estar presente. Porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. O diabo não tem esse poder. O diabo não é onipotente, ele não é onipresente e ele não é onisciente, somente Deus. E às vezes a gente dá poder para o diabo que ele nem tem. O diabo não pega o que está na tua mente, quem sabe o que está na tua mente é o Senhor. O diabo se apodera das tuas palavras. Agora o Senhor sabe aquilo que está na tua mente. Para isso você tem que ter o desejo pelas coisas do Senhor. E você precisa de Bíblia. Você tem que aprender Bíblia. Eu tenho falado muito, ontem eu estava conversando com Fabiana. O quanto as pessoas, você pega pregador de YouTube, você pega aí, a gente até com boa vontade, fazendo live. Mas o problema é que eles pegam o texto bíblico e eles aplicam de forma literal. Isso é muito perigoso. Não é uma leitura hermenêutica do texto, exegética, para você realmente trazer o que aquilo quer falar. A linguagem subliminar, né? No original, o que significa aquela palavra. Isso expande a mente do seu ouvinte. Aí eu fico vendo, falei, gente, isso aqui é perigoso. Porque há uma boa vontade, eu pego um texto e eu começo a falar, mas não há um entendimento. E nós precisamos hoje de entendimento espiritual. Nós precisamos conhecer a palavra, se relacionar com a palavra. A gente tem agora a gente colocou o nome de Jogando Juntos, que a gente tem lá na região norte. Inclusive você está convidado amanhã à Base Esportes. A gente faz um churrasquinho, carne no arado, tem mandioca, tem futebol, tem vôlei de areia, e a gente reúne lá. E eu sempre reúno com o pessoal, com os meninos. Agora está indo mais gente, está indo a mulherada, tá legal. E aí eu peço para cada um dizer um versículo. Eu vejo que os irmãos, eles começam a olhar para o chão assim. Eles começam a ficar amarelo a hora que você pede para ler um versículo. E aí eu já tenho 2 que já não pode mais. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E João 3,16. Tem alguns que eu estou abolindo, né? Só ali da nossa reunião. Para quê? Para que aprendam outras coisas. Você entendeu? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então geralmente é esses 2 que saíam. Entendeu? E eu falei, gente, precisamos melhorar, né? Eu comentei numa pregação, foi recente agora, que entrevistaram os cristãos. Se é cristão, sim, fala um versículo. A maioria não sabia.
Aí foram entrevistar os muçulmanos. Fala alguma coisa do Alcorão. Todo mundo falou. O problema, sabe o que é, minha gente? Nós queremos Deus, mas nós não queremos aprender com Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos viver a vida que Ele exige que nós vivamos. E é isso que é perigoso. Porque eu quero só aquilo que eu acho que é legal para mim. Aí eu quero trazer uma participação da minha esposa nessa mensagem, que eu preguei hoje de manhã. E ela falou assim: tem um texto que cabe nessa mensagem. E aí no culto da manhã não teve, nas 5 teve, agora vai ter essa participação da pastora Fabiana. Jeremias 23, 29. E eu gostei muito dessa participação dela. Olha o que diz: porventura a minha palavra não é como o fogo. A minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem: Ele disse. Meu Deus, parece que escreveu ontem isso aqui. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Que forte isso aqui. Olha o que o texto diz: a minha palavra não é como fogo ou como martelo que esmiuça a pedra. Olha isso, presta atenção em mim, gente. A bebezinha lá, a mini base, vai lá, ajuda nós lá com a bebezinha. Presta atenção em mim aqui, pessoal. Olha aqui. A palavra, ela esmiuça, ela quebra, mas é a palavra da verdade. Diga assim comigo: palavra da verdade. Diga de novo: palavra da verdade. Olha o que o Senhor está falando. Tem profeta que fala o que não é para falar, que diz o que não é para dizer, que contam sonhos mentirosos. Nós precisamos conhecer a palavra, gente. Sabe por quê? Senão nós nos tornamos dependentes desse tipo de coisa. Nós nos tornamos viciados em profecias que nos enganam. Sabe, eu quero ser pastor de gente madura e de gente que cresce, de gente que vive a palavra de Deus. Eu não quero ser pastor de gente dependente de mim, que tudo, não, vou falar com o pastor vai revelar. Onde se viu isso, gente? Isso é coisa mística. Vou lá falar com o pastor, parece que eu vou jogar as pedrinhas e vou... Não, isso não existe, gente. A profecia, ela acontece de forma natural. A profecia, ela acontece de forma espontânea. Existe profecia séria de homem, de mulher, de Deus. Mas a palavra corrige aqueles que falam o que não devia falar, profetiza o que Deus não mandou profetizar, e ainda diz que Ele disse. A palavra do Senhor é como fogo, é como martelo, ela esmiuça a pedra. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos de conhecimento bíblico. Você só quer prato pronto, requentado inclusive. As profecias velhas que é a profecia nova velha, né? Que é sempre a mesma coisa. Sabe, a gente fica nos negócios onde não há profundidade teológica. Nós somos hoje, a igreja de modo geral, muito raso, irmãos. Eu não estou falando da base, estou falando de igreja. A gente se viciou em uns costumes, em umas manias, em passar pelo portal não sei o quê, em subir não sei aonde, em descer não sei o quê. Sabe, nós temos que entrar num outro nível como corpo de Cristo. A Bíblia não mostrou nada disso. A Bíblia manda nós orarmos e jejuarmos. A Bíblia simplifica, a gente complica, a gente vai inventando um monte de coisa. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos da palavra da verdade. Nós temos que sair desses níveis medíocres do Evangelho, níveis que não levam ninguém a lugar algum.
a não ser pessoas que são dependentes de outro, porque uma coisa é você ser discípulo, outra coisa é você ser dependente de alguém. Discípulo não é dependente de ninguém. Jesus formou seus apóstolos e eles tomaram suas decisões, eles caminharam, eles desenvolveram o ministério, eles começaram a igreja primitiva. Discípulos, eles não eram dependentes. Elias não tornou Eliseu dependente dele, Moisés não tornou Josué dependente dele. Não existe um evangelho onde nós ficamos dominando pessoas. Eu não gosto, eu não sou um pastor que gosta de dominar ninguém. Eu não controlo, até porque quem controla não cresce. Não é esse o evangelho. Por isso que eu prego e muitas vezes a pessoa fala: poxa, vai lá na base, mas o pastor Robson só exorta. Porque o exortar das pessoas é bater. O que é exortar, minha gente? Vamos aprender o que é exortar. Exortar é instigar você, é te levar a crescer, a viver de uma forma diferente. Exortar não é brigar, exortar é tratar você para você ir para um outro nível. Até porque se eu quisesse que você fosse meu dependente, eu criava aquela espiritualidade toda que tem por aí e nós ficava por aqui, desse jeito, maçando barro, sem crescer, sem desenvolver. O nosso papel aqui, irmãos, é sermos moldados, mas a nossa missão é lá fora. Precisamos aprender isso de forma mais clara e profunda. Viver o verdadeiro evangelho. Eu venho aqui para adorar, para celebrar. Eu vou no meu quarto no secreto para ter intimidade. Esse é o evangelho. Eu estou te chamando e há tempo eu falo: eu estou chamando vocês. Vamos viver o verdadeiro evangelho. Não vamos falar o que Deus não mandou falar, não vamos ir onde Deus não mandou ir, não vamos começar a ter atitudes que não é nada do Senhor. Olha o que diz a W. Tozer: nada dentro deste mundo mede para o simples prazer de experimentar a presença de Deus. Nada nesse mundo se compara, se mede ao prazer de experimentar a presença de Deus. Nós precisamos estar na presença dEle. Nada se mede a isso, nada se compara a isso. Nada a estar com Deus. Então o que é que eu estou falando com você hoje, irmão? Eu quero que você viva com Deus. Tem o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus morreu por nós. Foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia por nós. Nada se mede a uma experiência com Ele. Hoje tem ceia. Jesus ensinou a fazer isto em memória de mim. Eu quero que você cresça. Sabe que quando quem é jovem aqui for tomar uma decisão para casar, seja uma decisão assertiva, porque você ouviu Deus. Não é porque o pastor escolheu, porque não. Eu posso orar, eu posso te ajudar, mas você tem que ter decisão própria. Você tem que começar a andar de uma forma diferente, espiritualmente. Em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o espírito. Algumas traduções dizem: não extingais o espírito. Mas eu fui buscar no original apagar. Esbenume quer dizer o quê? Extinguir o fogo ou coisas no fogo. Ser apagado pode-se entender como sufocar, suprimir ou abafar. Também pode ser compreendido como limitar a influência divina. Então esse texto, quando ele fala em apagar, ele está tratando disso aqui, que no original quer dizer, eu achei o mais forte, limitar a influência divina. Porque onde não há ação do Espírito, há uma limitação do poder do céu. Então nós não podemos sufocar, abafar o Espírito Santo. E como que eu abafo o Espírito Santo? Quando eu quero colocar a minha vontade na frente da vontade de Deus. Aí o dia que Deus mandou, o que Deus não mandou. O dia que Deus falou, o que Deus não falou. Aí você começa a sufocar o Espírito Santo para fazer a tua vontade. Isso precisa mudar. É a vontade de Deus que deve prevalecer em nós. Amém? Se eu posso ouvir um amém? Para incendiar o seu relacionamento com Deus. Vamos incendiar o nosso relacionamento com Deus? Primeira coisa, tenha senso de urgência. Tenha senso de urgência. Com Deus eu tenho que acelerar. Diz assim
em 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Qual o dia que ele está falando? O dia do Senhor. Jesus vai voltar e a Bíblia diz que ele vem como ladrão da noite. Ladrão não avisa a hora que chega, estou indo na tua casa para te roubar. Não. Então eu tenho que estar pronto. E eu não posso estar o quê? Nas trevas. Você não pode estar nas trevas, você tem que estar na luz, preparado, pronto. Não, eu estou me preparando para a volta de Jesus. Meu irmão, não, você tem que estar pronto. Por isso, minhas experiências têm que ser diárias com Ele no presente. A minha experiência tem que ser agora. Eu estou aguardando agora. Jesus pode voltar a qualquer hora. Qualquer hora a última trombeta vai soar. Qualquer hora os mortos em Cristo ressuscitarão. Jesus vem nas nuvens para buscar a sua igreja. E eu estou ansioso por esse dia, irmão. O dia que a gente vai encontrar com Ele. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu acredito que os mortos em Cristo ressuscitam. A igreja será arrebatada e nós iremos para as bodas do Cordeiro. E aí aqui embaixo vai ficar o domínio do anticristo e todo aquele processo que vai ter. Só estou trazendo um adendo aí para você. Tem aqueles que acreditam que nós já estamos na grande tribulação. Tem os mid-tribulacionistas que acreditam que nós vamos ficar, né, Grazi? Sorriu a Grazi. Que nós vamos ficar 3 anos e meio na grande tribulação, depois a igreja vai embora, né? Tem gente que acha que a gente vai passar pela tribulação toda. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu nem esquento a cabeça com a linha teológica. Eu quero é estar dentro. Não da tribulação, né? Da presença, né? Mas cada um tem uma visão. Tem gente boa, cara fenomenal, que eles têm visões diferentes, que divergem. O Silas Malafaia é um cara fantástico. O Subirá e o Hernandes Dias Lopes, eles divergem na linha teológica. O que acontece? A questão não é eu estar discutindo a linha teológica a respeito. A questão é eu estar pronto para o momento que requerer a minha presença lá na glória. É isso. Mas dentro daquilo que eu estudei, daquilo que eu acredito, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que Jesus vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Por isso que eu tenho que ter senso de urgência. Os dias são maus e últimos. A melhor maneira de enfrentá-los é aumentando a conexão espiritual. Os dias são maus e últimos. Então eu preciso me preparar aumentando o quê? A minha conexão espiritual. Eu tenho que estar linkado no Wi-Fi do céu o tempo todo. Eu tenho que estar conectado no meu Senhor. Eu tenho que estar conectado no meu Salvador. Nosso relacionamento com Deus precisa esquentar. O seu fogo deve incendiar o nosso coração. Você precisa esquentar o teu relacionamento com Jesus. Você não pode ter com Jesus um relacionamento frio. Precisa esquentar. Deixa queimar. Como que isso acontece? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. No secreto ele te ouve, e no secreto ele te responde. No secreto ele te recompensará. Irmãos, tudo acontece no secreto. Tudo acontece no secreto. Quando a pessoa é aprovada num concurso, todo mundo vê. Mas ela foi assim, ela aprovou porque ela aprovou? Primeiro lugar, não, teve secreto estudando. Ela abriu mão de muita coisa para estudar. Tem aí vestibulares concorridíssimos. Tem uma garotada que abre mão de tudo na vida para focar e ser aprovado naquele vestibular. Foi uma decisão. Vida espiritual é assim. É uma decisão de estar diante de Deus, de ter fome de Deus, de buscar a Deus, de viver com Deus e de viver para Deus. É uma decisão. Ninguém vê. Um atleta conquista, agora tem a Olimpíada. Ele fica lá no pódio, todo mundo aplaude, ele recebe a medalha.
Mas eu e você nunca vimos um treinamento de um judoca. Nós nunca vimos o treinamento de um ciclista. Não. De um karateca. Você já viu um treinamento de esgrima? Não. Mas ele está lá treinando. Ele está lá sofrendo. Ele está abrindo mão da alimentação, disso, daquilo. De repente ele é coroado. Aí todo mundo vai aplaudir. Mas só ele sabe a dor do secreto. No secreto a gente geme. No secreto a gente chora. No secreto Deus fala e você fala. No secreto você reclama. É no secreto que as coisas vão acontecer na tua vida. Pessoas te abençoam. Eu não estou dizendo que você é egoísta. Você tem uma intimidade com Deus, mas você precisa de pessoas. Porque Deus usa pessoas para ser nossos mentores, para nos dar direção, para nos inspirar também. Mas você tem que ter a sua relação com Deus. Amém? Está pegando? Então faz uma coisa, para incendiar o seu relacionamento com Deus, resista às oposições. Resista tudo aquilo que vai se opor. Ó, 1 Tessalonicenses 5:5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Nós somos filhos da luz, gente. Nós somos filhos do dia. Nós não somos das trevas. Então eu tenho que resistir todas as oposições. Vão haver oposições. A partir do momento que você se posiciona para andar com Jesus, vão haver oposições. Vão haver críticas. Vão haver críticas. Então fica ligado. 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Ó, quem é do dia, seja sóbrio, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança e da salvação. Você vai vestir a couraça da fé e do amor, capacete da esperança e da salvação. Você é do dia. Tudo vai conspirar para que você não tenha uma vivência real e frutífera no secreto. Sem dúvida, o diabo fará de tudo para você não ter um relacionamento de qualidade com Deus. Com certeza, o diabo vai fazer de tudo para minar o teu relacionamento com Deus. Vai aparecer um monte de coisa. Olha só, gente, você fica aqui 1 hora seguida fácil. É fácil ficar 1 hora no celular. É fácil. Agora pega e vai ler a Bíblia 1 hora, ver se você consegue. Vai te dar sono. Você vai levantar umas 4 vezes para ir no banheiro fazer xixi. Vai te dar sede. Gente, tudo acontece. Acontece. É interessante. E você já viu no celular? Eu fico olhando aqui, vocês me permitem, mas eu fico vendo vocês entrar na porta. O povo está ali, vocês entram tudo assim, ó. As irmãs com a mãozinha, querendo dar uma mãozinha, vocês, ó. Quantas vezes eu estou pregando aqui, tem gente que passa o culto todo batendo papo no celular. Agora eu posso falar que já passou. No último culto aqui eu estava ministrando a ceia, a irmã estava bem aqui no celular. Passou a ceia todinha no celular, nem ceia tomou. E foi embora antes do culto acabar. O pregador fica feliz. A gente perde tempo de qualidade com Deus. Não, eu vou ter qualidade de vida. Vou me alimentar melhor, vou fazer atividade física. Maravilha. Mas você tem que ter também vida espiritual. Quer ter qualidade de vida, você tem que ter tempo com Deus. Nós somos tricotomistas: espírito, alma e corpo. Os 3 têm que andar no mesmo nível. A tua alma tem que ser alimentada, o teu espírito, o teu corpo tem que ser cuidado, tratado. Senão pode haver um desequilíbrio. Então, equilibre a tua qualidade de vida. Tenha uma vida espiritual frutífera. Anote. Tenha uma caneta. Eu estou andando, eu tenho o meu grupo. Todo mundo tem o seu grupo, né? Eu tenho o meu grupo do WhatsApp. É eu e eu, né?
Então eu estou andando, eu recebo inspiração de Deus. Andando. Ou eu mando um áudio, se eu puder digitar, eu já digito na hora. Ó. Isso. Tem um monte de coisa que eu anoto aqui. Depois até para ver, gente, o que eu anotei aqui? Daí eu vou me conectando para entender o que foi. Ou senão eu mando um áudio, que no áudio eu já contextualizo tudo que Deus falou ali comigo mais rápido, para eu não perder depois o fio da meada. Então eu tenho um monte aqui. Eu vou fazendo. Você tem que aprender a anotar. Tem um bloquinho de nota só para isso. Você que sonha em ser pregador aqui, você tem que ter um aplicativo. Vá montando suas pregações de forma mais simples, do seu jeito. Vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, vai criando dentro daquilo que Deus coloca no seu coração. Tenha secreto, que as coisas vão acontecer. Você frutifica lá no secreto. Amém? E em nome de Jesus, repreenda tudo aquilo que quer fazer oposição a você ter momentos com Deus. Vai aparecer convite. Chama para isso, chama para aquilo. Você vai ter que aprender a abrir mão de muita coisa para ter momentos com o Pai. Para incendiar o seu relacionamento com Deus, livre-se dos ressentimentos. 1 Tessalonicenses 5,13, parte B. Vivam em paz uns com os outros. Você tem que se livrar de ressentimento. E aí, gente, esse texto aqui, ele, não sei se você já prestou atenção, Mateus 5, 23 ao 26. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, presta atenção, diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Olha isso. Olha a instrução sobre a oferta. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha a instrução do Senhor aqui. Você vai entregar uma oferta, mas essa oferta, ela perde o peso espiritual, porque dinheiro é coisa espiritual, viu, gente? Se você tiver problema com seu irmão, se você tiver com ressentimento, se você tiver com dívidas. Então deixa eu dar uma dica para você agora. Você que tem algum tipo de pendência financeira, eu aprendi algo na minha vida: ninguém avança com pendência. Por mais que você queira, você pensa que foi, você andou, depois você tem que voltar lá atrás e tratar a pendência. Então faz uma coisa: se você está com um problema financeiro, amanhã você vai resolver. Eu vou repetir: amanhã você vai resolver. Eu sei que o amém é pouco e o glória a Deus também, porque você vai dizer, mas como é que eu vou resolver? Secreto, oração. Você não vai vencer na força do braço, você vai vencer na força da oração. Você vai fazer uma coisa: você vai apresentar os seus credores diante do Senhor, e você vai dizer: Senhor, eu quero pagar minhas contas, eu não quero passar vergonha, não quero envergonhar o nome do Senhor. E você vai começar a orar, e você vai mandar mensagem, você vai ligar, ou você vai lá, e você vai pedir sabedoria a Deus, e você vai apresentar uma proposta para saldar a tua dívida essa semana, em nome de Jesus. Não é semana que vem, não é mês que vem, essa experiência é do presente. Tem muita gente aqui que não está prosperando, porque você está postergando resolver pendências financeiras. Você quer avançar, você quer criar coisas novas, sendo que você está devendo. Você acha que Deus vai abençoar? O texto diz que quando você traz a oferta, você tem que resolver isso, senão a oferta não sobe na presença.
Dinheiro é espiritual. Não é dinheiro, né? Sabe, irmãos, eu tenho que ter esse entendimento. E às vezes a gente aprendeu errado também. Isso aqui não é uma troca. Eu não devolvo o meu dízimo para eu receber alguma coisa de Deus. Eu devolvo o meu dízimo porque eu sou filho da família da fé. Eu sou mantenedor da casa de Deus. Porque tudo que eu recebo vem do Senhor. E o que eu faço é devolver uma parte para cuidar da obra do Senhor. A minha oferta é uma semente, é uma semeadura. Isso é reino de Deus, eu preciso aprender sobre isso. Eu não devolvo porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Isso não é um relacionamento saudável com Deus. Eu devolvo disso porque eu vou ganhar alguma coisa. Eu oferto porque eu vou ganhar. Gente, isso aqui não é aplicação bancária. Isso aqui é princípio do reino de Deus. Isso é princípio de reino. E claro que Deus abençoa, mas Ele diz para buscar em primeiro o seu reino, buscar Ele no secreto, e o resto Ele acrescenta. É no mesmo texto de Mateus 6, esse está no versículo 33. Eu sempre falo para vocês. Aí entra outra situação, precisa aprender sobre isso. Aprender sobre princípios, sobre lidar com finanças. É ruim, irmão, você não ter crédito. Falei no outro culto, falar agora do Mateus, que eu posso falar, né? Mateus eu posso, que não vai. Mateus, eu discipulo Mateus tem uns 10 anos. Aí Mateus veio trabalhar comigo na igreja, tem um tempo atrás. E eu fui dar uma fuçadinha na vida do Mateus financeiro. Falei, Mateus, tem que organizar isso aí. O score do irmão era lá embaixo. Não comprava nem uma bicicleta nas casas da Bahia. Aí eu comecei a tratar, explicar, falar. Aí agora eu cheguei em São Paulo lá para a formatura dele. Ele veio com o aplicativo do Serasa para mim. Aqui ó, meu score 850. Você entendeu que a paternidade espiritual e o discipulado é isso. É algo mais profundo que me leva a uma reflexão para mudança de vida. Não é uma dependência, eu dei o caminho, quem resolveu foi ele. Eu não paguei as contas dele. A gente precisa aprender sobre isso. O texto bíblico está me ensinando. Amém? Os ressentimentos impedem um relacionamento profundo com Deus. Peça força ao Espírito Santo. Olha lá, vença o quê? Eu aponto para lá, mas você lê aqui, viu? Vença o quê? Alto e perdoe. Irmão, pensa num negócio perigoso, é o tal do orgulho. Gente, lidar com o orgulhoso, eu vou te falar, é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade. Com o orgulhoso, ele sabe tudo. Tudo ele já foi, tudo ele já fez, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, tem que ir embora. O orgulhoso, até para você abençoar ele é difícil, porque ele não aceita nem a bênção que você quer derramar na vida dele, porque o orgulho impede. Agora tem outro que é difícil, autojustiça. Esse também é difícil. Por que aconteceu comigo? Eu não merecia. Eu sou tão bom. Irmão, já pensou se Jesus fosse ter autojustiça? Ele nunca tinha ido para a cruz para pagar os seus pecados. Então cuidado com a autojustiça. E outra coisa, aprenda a perdoar. Não tem como você dizer que serve Jesus, que ama Jesus, que toma ceia, que é cristão, mas você é cheio de ressentimento, é contra fulano, é contra Beltrano. Eu não gosto de um, eu não gosto de outro, eu não gosto da cara um, da fala do outro. Que coisa feia isso, minha gente. Isso não é coisa de crente não. Vocês não é crente não, diz o Valadão. Isso é feio. Tudo você guarda. Eu guardo mesmo. Um dia o irmão falou para mim, eu guardo mesmo. Falei, então você precisa converter, você não é crente não. Que crente não guarda, crente libera. Irmãos, eu sou o seguinte, mas eu vou te dar uma estratégia. Isso é mais fácil para quem é sanguíneo, que eu sou sanguíneo. Eu já pego ligeiro, eu já passo a raiva, eu já dou a explosão logo, eu já libero. Fala, Jesus, eu já estou liberando. Não solta ali, vai, tchau. Ei, sabe o que é o problema? Você está preso em gente que não está nem aí com você.
Você travou a tua vida em gente que está caminhando e você está preso naquilo que um falou, do que o outro deixou, que te magoou, que te traiu. Ei, é hora de você viver um novo com Deus. Como que você vai ser curado dessas coisas? Secreto. Você está amarrado na vida de gente que não tem mais nada a ver com você. Aprenda a viver bem, aprenda a ser feliz, aprenda a ser saudável, em nome de Jesus. Inclusive, para incendiar o seu relacionamento com Deus, encontre a real satisfação. Qual que é a real satisfação? Alegrem-se sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. Alegre-se sempre. Esse ano profético aqui na base é o ano da alegre. Pare de ser triste, irmão. Seja feliz. Seja alegre. Dá um sorriso. Sabe, seja feliz. Você tem que se alegrar. E quem que muda isso na gente? Jesus. Eu vou te dar um testemunho pessoal, né? Eu já falei 5 horas, né? Vou ter que repetir, Fabiana, para você participar bem. Que quando estava ia vir se ajeitando para ir na igreja, e estava ali, e hoje de manhã acabou a energia. Eu preguei o culto todinho no gogó. Arrebentou a minha voz. E eu estou lidando com uma crise alérgica muito forte, tem alguns dias, cheio de remédio. E pensa num negócio difícil, estou quase não dormindo à noite. E aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu estou indo agora para a igreja porque eu sou pastor e o pregador. Mas eu não queria não. Aí ela falou assim para mim: mas não é para chegar lá na igreja contando para todo mundo. Estou aqui contando para todo mundo. O pessoal aqui fala para mim, o pessoal da liderança fala: pastor, você se expõe demais, pastor. Você fala uns negócios que não precisa. Mas eu aprendi uma coisa, irmão. Quem anda na verdade e na transparência tem a bênção de Deus. Às vezes até pensa: rapaz, mas para que eu fui falar? Mas não te causa prejuízo, porque há verdade no seu coração. Eu estou aqui falando, né? Ela sabia que eu ia falar. Falou: mas vai chegar na igreja e vai contar para todo mundo. E eu sei que você olha assim e fala assim: porque eu vim para o culto todo animado, aí o pregador vem dizer para mim que não queria. Sabe, irmãos, primeira coisa que eu quero que você aprenda: a gente é tudo igual. Eu quero que você saiba que eu sou seu pastor, seu pai espiritual, mas eu tenho limitações. E a gente é igual. Eu não quero ser melhor, eu não quero me mostrar mais forte, mais poderoso, o suprassumo espiritual aqui, não. Eu não quero isso. Eu não tenho necessidade disso. Reino de Deus não é isso. Não é sobre alguém ser melhor do que o outro, onde eu não posso me expor, não. Eu tenho que ter prudência. Mas nós temos que orar uns pelos outros, estar alegre. Por que eu contei isso? Porque agora eu não estou aqui pregando alegre, feliz. Porque Jesus muda a gente. Eu estava meio assim, meio desanimado, com os antialérgicos na cabeça, dando uma soneira. Mas eu cheguei aqui, os irmãos do estacionamento me receberam com alegria. As irmãs ali com a mãozinha. Eu chego lá no staff, um monte de coisa preparada para mim lá. Jesus transforma a tristeza em alegria. Ele transforma o choro em festa. Jesus faz isso, a dor em cura. Mas eu não posso me fazer de conta que não está acontecendo. Não, tá, tem. Sabe, é que nem a história. Eu não posso fazer de conta que eu não estou devendo. Eu estou devendo, irmão. Aí você compra da irmã da Natura, da Boticária, a bichinha da Mary Kay, já o lucro não é grande. E você passa pelas irmãs e não paga. Eu já tive que gerir as coisas aqui. Antigamente tinha a base história ali, que era informal, que era só um balcãozinho, a gente deixava os livros ali. Irmão, nós ficamos com a lista. Não foi não, Vivi? Se você ficou devendo, passa lá, irmão. Porque eu poupei você e falei para não cobrar, que elas queriam cobrar. Falei: não cobra. Mas quem sabe eu posso estar te cobrando agora. Passa lá e faz o teu acerto, irmão. Você pode estar pendente por causa de um livro de 30 conto. Fica feio. Ah, mas é engraçado. Mas tem peso espiritual.
Seja fiel no pouco, e eu vou te colocar no muito. Pegou? Princípio de vida, princípio de prosperidade, princípio para que então se alegre, irmão. Eu estou aqui feliz agora, sabe por quê? A satisfação em Jesus não se compara a nada. No secreto nos encontramos com o amado de nossas almas, e nessa afeição somos supridos. É no secreto que eu encontro com o meu amado, e nesse amor dele eu sou suprido, eu sou alimentado, eu sou curado. É o amor dele que me constrange. Ele é o amado da nossa alma. Jesus nos ama. Sabe, ele vê você fazendo as besteiras, mas ele te ama. Olha que coisa linda. Jesus nunca vai olhar para te julgar. O olhar de Jesus sempre é um olhar de amor. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, de perdão. E eu sempre nas minhas orações eu falo: Jesus, me dá o olhar que o Senhor tem. Me dá a compaixão que o Senhor tem. Porque a nossa natureza pecaminosa gerada lá no Éden, ela é acusadora. Ela gosta de impor as nossas vontades, os nossos desejos. Que o amor do Senhor esteja em nós. Que o amor do Senhor esteja em nós. Em nome de Jesus. As pessoas mais espirituais sempre serão simples, bem resolvidas e generosas. Gente espiritual é simples, é bem resolvida e é generoso. Gente que você pode estar num lugar cheio de glamour, mas seja simples. Você não precisa mudar por causa do ambiente. Você tem um comportamento dependendo do ambiente, mas a tua simplicidade deve permanecer. Não mude por causa das mesas que você está sentado. Seja você mesmo sempre. Outra coisa, é gente bem resolvida. Coisa boa é tratar as coisas com gente bem resolvida. Mas é bom sentar com gente bem resolvida, porque ligeiro você resolve. Agora, gente doente, você tem que ficar. Você vai tratar um negócio de 5 minutos, você tem que fazer a introdução de 1 hora, para não magoar. Aí é difícil, porque eu sou muito direto, eu tenho dificuldade com isso. Eu não consigo rodear toco. Essa é bem antiga, do meu tempo lá da minha terra. Rodear o toco é a pessoa que fica enrolando para fazer as coisas. Amém? Então, e outra coisa, gente generosa. Gente espiritual é simples, bem resolvido e generoso. Gente desprendido. Tem gente que briga por causa de centavinho. Eu estava esse tempo no mercado, aí a moça não tinha dinheiro. Nem tem mais dinheiro, mas não tem mais dinheiro hoje, não tem. Aí a moça falou assim: eu posso entregar uma balinha? Acho que é 3 balinhas. E se eu não quiser balinha? Eu quero dinheiro. Eu falei: ah, não. Aí, para complicar, a mulher falou assim, e eu aqui na fila: e se eu tivesse pago em balinha, você queria? Gente, tem gente que sai mal-humorado e vai tumultuar com a moça que trabalha no caixa, que não tem culpa de nada. Ela não pega troco, é se colocar no lugar do outro. Sabe, tem gente que não, ela está lá, ela segue ordens, ela não vai atrás de troco, ela não tinha, ela ofereceu a balinha para resolver. Aí a pessoa diz: e se eu pagasse em balinha? Olha que confusão. Tem gente que gosta de tumultuar. Amém? Meu Deus, é cada uma, né, minha gente? Os espirituais saem sempre para os seus dias já supridos e alimentados por Deus. São satisfeitos. Sai satisfeito, porque você já teve secreto. Quem tem secreto sai para a rua satisfeito. Você não vai buscar satisfação lá na rua. Você já está satisfeito porque você tem Jesus. Sabe o que é? Que a gente quer encontrar satisfação lá fora, em coisas. Por que muita gente gosta da noite da gandaia? Ele quer encontrar alguma satisfação lá. É porque você tem uma lacuna, filha. Essa lacuna só Jesus preenche. Uma noite de sexo não preenche lacuna. Uma noite na bebida não preenche lacuna. A noite na gandaia não preenche lacuna. Quem preenche lacuna é Jesus. Quem preenche lacuna é o secreto. Porque sabe por quê? Porque senão você não passaria a noite na gandaia e no outro dia você tá vazio de novo, só com a ressaca de presente. Não tem mais nada, não tem mais nada. Os prazeres do mundo são perigosos.
Os prazeres do mundo são perigosos. Seja satisfeito com Jesus. Gálatas 5 tem a carne militando contra o espírito. Aquele que você alimenta é aquele que vence. Aquele que se alimenta mais é o que vai vencer. Para incendiar o seu relacionamento com Deus, vença a inconstância. Orem continuamente, é o que diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Como que é isso, pastor? Orando no Espírito, isso não é para você estar falando. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você está orando aqui, irmão. Você está dirigindo, você está orando. Você está andando na rua, você está orando. Você está aqui, você está em espírito. Isso é discernimento espiritual. Você está aqui, ó. Não precisa estar falando. Você está gritando. Você está em espírito. Porque o espírito habita em você. Por que a inconstância acontece? Um bate-bola rápido. Sabe por que a inconstância acontece? Porque pensamos que a vida cristã é puramente esforço. Aí a gente fica inconstante porque a gente quer ganhar na força do braço. Aí você vai fazer muito. Você não é salvo por causa do seu esforço. Você é salvo pela graça. Você não é salvo porque você tem obras. Você tem salvo por causa da obra da cruz do Calvário. Aprenda isso. Nós somos salvos por Jesus na cruz do Calvário. Se fosse pelas nossas obras, irmão, nenhum de nós se salvaria. Nós não temos obras para sermos salvos. As nossas obras são para galardão. Então cuidado. Não pense que é com o teu esforço que você vai fazer. Graças a Deus que Jesus morreu por nós, irmão. Agradeça todo dia por isso. Sabe por que a inconstância acontece? Porque nós cedemos às emoções negativas. Você se contamina de um monte de besteira, de coisa ruim, você coloca isso para dentro. Vença isso aí. Faz um bloqueio, não deixa essas coisas mais entrar na tua mente. Porque nos transformamos em religiosos. Aí, religioso, eu vou lá no culto, eu tô lá, tô de boa, tal. Aí você fica inconstante. Você não busca mais. Você precisa de desejo. Desejo, não de religiosidade. Desejo pela presença. Porque nos comparamos com padrões. Esse é um problema. Por isso eu repito sobre a mesa que você senta, que você começa a olhar para o padrão. Aí eu olho para o David, o David ora 5 minutos, então eu vou orar 5 minutos. Para de nivelar para baixo, começa a nivelar para cima. Aumenta o teu padrão. Tem gente que ora 5 minutos, mas tem gente que ora 1 hora. Eu vou nivelar para lá. Cuidado com os seus padrões, cuidado com as suas referências. Olha para a gente que está jejuando, que está buscando, gente que lê Bíblia, gente que lê bons livros. Uma pergunta para você, responda para você mesmo. Quantos livros você leu esse ano? Tem que ler, gente. A gente ser abençoado, para a gente conquistar, ganhar, a gente tem que estudar. Tem que ler. Melhorar o vocabulário. Não tem um zap que a gente recebe que dá vontade de vocês. Uns erros de português gravíssimo. Você tem que melhorar nessas coisas, irmão. Tem que melhorar. Ser sal e luz é em tudo, viu? Bom profissional, exemplar. Estuda, leia. A gente tem que crescer, irmão. Crente não pode andar na mediocridade. Nós andamos acima da média. Se nós queremos conquistar os 7 montes da sociedade, que tanta gente fala aí, educação, saúde, o governo, as artes, tanta coisa que a gente fala, sabe o que a gente precisa? Precisa de conhecimento. Nós não temos conhecimento, mas nós queremos conquistar. É uma coisa que eu acho. Para mim, todo político devia fazer gestão pública. Devia ser uma prerrogativa. O cara chega lá, mal assina o nome, é vereador. Não tem uma lei, não tem um debate. O cara não tem uma fala na Câmara. Tem um deputado aí que tem voto aí, porque era palhaço. O cara é cheio de voto, carregou um monte de gente, tem quantos anos? O cara não tem uma fala, os projetos pequenos, medíocres.
Sabe, nós como corpo de Cristo, a gente olha, o irmãozinho é legal, mas é capacitado? É legal, mas está pronto para uma cadeira? É legal, mas será que esse irmão é crente mesmo, que não vai ser levado pelo sistema? Esse que é o nosso problema. Nós não precisamos de gente legal, nós precisamos de gente competente, de gente séria, de gente íntegra. Tem um monte de gente legal. Eu sou legal. Quer votar em mim? Mas não é sobre isso. Eu não durava 3 meses numa câmara, eu ia preso. Por decoro, eu ia brigar. Não dá certo. Tem que ficar aqui. Você imagina a Fabiana, cuidado, imagina ela lá, cada vez que eu fosse para a sessão, se controle. Se controle, se segure. Segure sua língua. Ia brigar com todo mundo, gente. Não ia dar certo. A gente precisa de gente polida. Gente que a gente precisa de tantas coisas na nossa cidade. Nossa cidade é uma capital que não tem grandes indústrias. Mas não estou candidato não, tá, gente? É só sou divagando agora, mas eu não sou. Só para você entender, a gente precisa de gente que traz isso. Não poder dos mesmos, pelo mesmo, sempre os mesmos, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Nós, o povo de Deus, deveríamos levantar uma bandeira para fazer algo diferente e sair da mesmice. Mas coisa séria, íntegra para a glória de Deus. Mas amém. Quem sabe em 2030 por aí, a gente está aí. Brincadeira, gente. Porque nunca tivemos uma experiência real com o Espírito Santo. Sabe por que a inconstância aparece? Porque nós nunca tivemos uma experiência real com o Espírito Santo. Se você não tem experiência, você não tem constância, porque você não tem intimidade. Sabe por que mais? Porque não nos arrependemos de uma espiritualidade fria. Cuidado com a frieza, irmão. Toda pessoa fria, ela é inconstante. Tá todo mundo aqui, e a pessoa não tá nem tchum. Você tem que ser aquecido pelo fogo do Espírito. Você tem que experimentar as coisas de Deus, se encher de Deus. Você chegou assim, você vai sair daqui cheio hoje. A constância fará com que você rompa para novos níveis. Alguém que descobriu os segredos e belezas da profundidade dificilmente se contentará a viver na superfície. Ei, baleia no raso, acontece o quê? Fala bem forte. Crente no raso também calha. Assim como a baleia foi feita para as profundidades, eu e você fomos feitos para viver nas profundidades do Espírito. No raso não acontece. Baleia no raso trava, morre. Tem crente no raso que morre, porque no raso você não recebe porções poderosas. Está na hora de você ir para o profundo. Está na hora de se aprofundar em nome de Jesus. Amém, igreja linda? Olha o que diz Dan McCollum: não há nada mais significativo do que ouvir a voz de Deus. Não há nada mais significativo do que ouvir a voz de Deus. Quando oramos, os nossos sentidos são aguçados para que se tornem também sentidos espirituais. Quando eu oro, o meu ouvido se torna espiritual e aguçado espiritualmente. Quando eu oro, a minha visão se torna espiritual. Quando eu oro, o meu toque se torna espiritual. Você está doente, e eu oro por você por cura, mas não é porque eu tenho poder. É porque o Espírito Santo me move a orar por você com autoridade, porque o poder dele se manifesta na minha vida. Nós precisamos aguçar os nossos sentidos espirituais. Ouvir a Deus, ter visão das coisas do reino, falar das coisas do reino. Nós temos que ser aguçados espiritualmente, nos movimentar espiritualmente, fazer com que as coisas fluam através de nós espiritualmente, não só de forma natural. O autor Mike Wells, eu gostei disso aqui, escreveu que orar é se aproximar da Trindade para ouvir o que eles estão conversando. Olha que coisa linda. Orar é você entrar no grupo do Zap, Pai, Filho e Espírito Santo, e ver o bate-papo deles. Eita, que bate-papo poderoso. Você precisa ouvir o que a Trindade está falando, meu irmão, amém?
Quando estou, opa, essa aqui é boa. Um desejo maior é capaz de superar um menor. Amém? Se o teu desejo maior for por Deus, tudo perde. Agora, se você tiver desejo por outra coisa, Deus está ficando em segundo plano, dificulta. O desejo maior, ele é capaz de superar o menor. Quando o seu desejo for pela presença e por Deus, todos os outros seus desejos serão vencidos em nome de Jesus. Quando estou satisfeito em Deus, passo a ser seletivo. O pecado é vencido na presença, na rendição completa. Quem anda com Jesus, quem está satisfeito é seletivo. E qualquer coisa não serve para você. Qualquer vida não serve para você. Você começa a se render e o pecado é vencido. Que Deus coloque em você um espírito seletivo. Você não vai andar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Você vai viver de uma forma diferente. 1 Tessalonicenses 5:25. Irmãos, orem por nós. Sabe por quê? Essa frase é linda para terminar a mensagem. Peter Wagner: os historiadores registram a história, os intercessores escrevem a história. Tem gente que registra, historiador registra. Eu e você, povo do Deus vivo, fomos chamados para escrever a história. E os outros vão registrar. Daqui uns anos, daqui 100 anos, nós não vamos estar aqui. Mas vamos falar, rapaz, lá em Palmas tinha um povo. Vai ter gente aqui ainda. Os nossos descendentes, nossos filhos vão estar falando, nossos netos. Era o vovô que estava aqui. Irmãos, Deus tem colocado um negócio no meu coração nos últimos dias. Eu falei em todos os cultos. E desde semana passada eu estou com isso no coração. O povo não vai ficar vindo aqui só para ver jalapão, não. Fervedouro, Lagoa do Japonês, Cachoeiro de Itaquaruçu. O povo vai vir aqui porque é um povo diferente aqui. O povo diz assim, rapaz, você vai fazer uma turnê lá no Tocantins, você tem que conhecer a Base Church. Você tem que ir no culto da base. Acho que eu vou falar até para os jipeiros colocar nós na rota. É isso, irmãos. Aqui é o centro geodésico da nação. A gente é muito que tudo está em São Paulo, está no Rio, está em Brasília. A gente se considera muito periférico. Vamos levantar nossa cabeça. Deus nos chamou para fazer algo diferente nessa nação. Vamos levantar nossa cabeça com voz profética para fazer coisas novas nesse país. Daqui sim pode acontecer grandes coisas. Através de mim, de você, de gente sedenta, gente que queima, gente que ama o evangelho, gente que sonha com as coisas do reino, gente séria, gente que quer viver o melhor de Deus. Você vai ver, Deus vai nos usar nessa terra, nessa cidade, para fazer tanta coisa que você nem imagina. Nem imagina. Fique em pé para a gente orar.